Traição, dor e cura. A força que levantou Davi. A história por trás do Salmo 41. Você já foi traído por alguém que dizia te amar? Já sentiu a fraqueza tomar conta do seu corpo e o silêncio de Deus parecer o som mais alto do quarto? O Salmo 41 nasce desse exato lugar, o ponto onde o coração humano desaba, mas a presença divina começa a se manifestar. Neste vídeo você vai descobrir a história por trás de uma das orações mais profundas da Bíblia, uma história marcada por dor, doença, traição e um milagre que muda tudo. Davi estava doente, traído e abandonado. Seus inimigos esperavam pela sua morte, e até quem comia do seu pão o havia virado as costas. Mas foi no leito da enfermidade que Deus o visitou. Quando todos o julgavam acabado, o Senhor o ergueu em silêncio e o colocou de pé diante daqueles que zombavam da sua dor. Este é o segredo que poucos conhecem. O Salmo 41 não é apenas um canto de lamento, é um cântico de renascimento. O que Davi viveu é o que muitos de nós enfrentamos. Há pessoas que sorriem diante de você, mas carregam veneno na língua. Há dias em que o corpo não responde e a alma implora por socorro. Mas assim como Deus sustentou Davi, Ele também pode te levantar. A diferença está em quem você escolhe confiar quando o chão desaparece. Neste vídeo, você vai entender como Deus transforma traição em testemunho. Como Ele usa a doença para revelar o propósito e como a humilhação é apenas o início de uma exaltação que o mundo verá. Cada palavra deste salmo carrega uma chave espiritual, e hoje você vai descobrir como usá-la. Não saia deste vídeo antes do final, porque lá está o momento em que o poder de Deus se manifesta. Você vai ouvir a oração que quebrou o silêncio e trouxe cura onde só havia dor. Se você chegou até aqui é porque o Espírito Santo quer falar com você. O que está prestes a ser revelado pode mudar a forma como você enxerga a dor, a perda e a fé. Prepare o coração, porque esta não é apenas a história de Davi, é a sua. A traição não vem de longe, ela vem da mesa. Foi ali, no lugar onde Davi partilhava o pão, que nasceu o golpe mais profundo da sua vida. Aquele que ele chamava de amigo o entregou, e os que antes o aplaudiam começaram a cochichar sobre sua queda. Nenhuma ferida dói tanto quanto a provocada por alguém que um dia você confiou. E Davi sentiu cada punhalada da falsidade humana. Enquanto o corpo dele enfraquecia pela doença, a alma sangrava pela deslealdade. Ele via os rostos se afastando, as vozes diminuindo e o silêncio tomando conta de tudo. Era como se Deus tivesse se calado. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. É o espaço entre a dor e o milagre. Davi chorava, mas também observava. Percebia que a traição revelava quem realmente estava ao seu lado, e quem só se aproximava da sua coroa, não do seu coração. É nesse ponto que muitos desabam. Quando a máscara cai, a solidão chega e a fé começa a balançar. Mas é justamente aí que Deus começa a agir. Quando o ser humano esgota todas as suas forças e só resta o espírito como refúgio. O traidor pensa que destrói, mas apenas abre espaço para que Deus construa algo novo. O amigo falso se levanta, mas o Senhor permanece. A traição, por mais cruel que pareça, é o empurrão divino que nos tira de lugares de confiança errada e nos leva para a dependência total de Deus. Se você já sentiu o peso de ser esquecido, usado ou enganado, entenda, Deus viu. Nenhuma lágrima passou despercebida. Ele usa até a dor mais amarga como ponto de virada. Assim como Davi, você pode estar sendo ferido por mãos humanas, mas será curado pelas mãos divinas. O silêncio de Deus não é castigo, é estratégia. É nesse silêncio que ele observa quem fala contra você e prepara a mesa onde você será exaltado. A traição é o início da revelação. A doença chegou quando Davi já estava cansado. O corpo não reagia, e a mente travava entre a dor e o desânimo. Cada respiração parecia um lembrete de que algo dentro dele estava se apagando. Aquilo não era apenas uma enfermidade física, era um teste espiritual. O leito onde ele repousava
se tornou o campo de batalha entre a fé e o medo. Deus poderia tê-lo curado imediatamente, mas escolheu permanecer em silêncio por um tempo. Esse silêncio não era abandono, era lapidação. Davi precisava descobrir que a força verdadeira não vem do corpo, vem do espírito. A enfermidade, que aos olhos humanos era castigo, era na verdade o altar onde Deus moldava a fé dele. Enquanto o mundo o considerava derrotado, o céu o via sendo preparado. O sofrimento de Davi revelou o tipo de fé que não depende de aplausos, mas de confiança. Foi na fraqueza que ele aprendeu a descansar em Deus, a ouvir o sussurro do Espírito em meio à dor e a entender que a cura começa na alma antes de alcançar a carne. Quando tudo parece adoecido, Deus está purificando. Ele usa a fraqueza para mostrar o poder dele. A dor que humilha é a mesma que desperta o propósito. E quando Davi reconheceu que só o Senhor podia sustentá-lo, o milagre começou a acontecer. A doença não foi o fim, foi o início da restauração. Porque quem permanece firme no leito da prova se levanta em pé sobre o chão do milagre. Quando tudo parecia perdido, Davi não pediu apenas cura, ele pediu misericórdia. Foi nesse pedido que o céu se moveu. A presença de Deus entrou no quarto onde a dor dominava e transformou o leito em altar. A misericórdia não chegou com barulho, chegou com suavidade. Não veio com pressa, veio com propósito. Deus não o curou apenas para provar poder, mas para revelar amor. A misericórdia é o momento em que o juízo se cala e o perdão fala. Davi entendeu que o que o sustentava não era o trono, nem as vitórias passadas, mas a compaixão divina. Aquele que um dia escreveu cânticos de alegria agora descobria que o verdadeiro louvor nasce do quebrantamento. Foi ali, no silêncio do sofrimento, que Davi ouviu o som da presença. A voz que antes parecia distante se tornou clara. Eu sou o Senhor que te sara. A febre se foi, a alma descansou, e o coração se encheu de gratidão. A misericórdia o alcançou, e o que antes era vergonha se tornou testemunho. Deus o levantou não apenas da cama, mas do peso da culpa, do medo e da solidão. Ele o restaurou completamente, corpo e espírito. E essa mesma misericórdia está disponível hoje para quem clama com sinceridade. A doença se torna cura, a traição se torna fortalecimento, e a queda se transforma em renascimento. O encontro com a misericórdia é a prova de que Deus nunca chega tarde. Ele chega quando o ser humano entende que sem ele nada pode permanecer de pé. O Salmo 41 não é apenas um pedido de socorro, é uma revelação profunda sobre o modo como Deus age quando a alma está em ruínas. Davi escreveu essas palavras após enfrentar traição e enfermidade, mas o que poucos percebem é que ele encerra esse salmo com uma chave espiritual que separa quem apenas sofre de quem é transformado pela dor. Este salmo marca o fim do primeiro livro dos Salmos e é o encerramento de uma fase de provações, o testemunho de que cada ferida tem um propósito divino escondido. A revelação está nas entrelinhas. Deus observa o justo no dia da adversidade, e enquanto os inimigos esperam pela queda, o Senhor planeja a restauração. O versículo 3 é o ponto de virada. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua doença. Esta não é apenas uma promessa de cura física, é uma declaração de autoridade espiritual. Davi estava dizendo ao mundo que o poder de Deus se manifesta quando ninguém mais acredita. A cada palavra, o Salmo mostra que a justiça de Deus é silenciosa, mas infalível. Ele não responde à altura das ofensas, responde com exaltação. Os que zombam do ferido verão o mesmo ser coroado pela graça. O Salmo 41 é, na verdade, um espelho. Quem lê e entende suas linhas passa a enxergar que não existe dor desperdiçada no plano divino. Por trás da enfermidade, há propósito. Por trás da traição, há libertação. E no fim, o que parecia derrota se torna louvor. Essa é a revelação oculta. Deus não apenas cura, ele transforma a dor em ministério. A mensagem do Salmo 41 não é apenas uma lembrança do passado, é uma bússola para o presente. Assim como Davi, cada pessoa carrega uma batalha invisível, seja a traição de alguém próximo, uma doença que drena a força
ou o silêncio de Deus que parece interminável. Mas este salmo revela que cada sofrimento tem uma função divina: moldar o coração e refinar a fé. Quando a vida te empurra ao limite, não é sinal de abandono, é convite para o reencontro com Deus. Ele usa as perdas para revelar quem realmente somos, e quando tudo ao redor parece ruir, ele nos ensina a construir de dentro para fora. Davi aprendeu que não existe vitória sem ferida e que toda dor pode se tornar testemunho. A mesma mão que permite a prova é a que levanta o justo no tempo certo. A aplicação do Salmo 41 na vida é simples, mas poderosa. Não lute para entender o porquê, confie no para quê. O sofrimento é o solo onde germina a força espiritual. Quando você escolhe confiar, mesmo sem entender, Deus transforma o caos em propósito e o pranto em renascimento. Use este salmo como escudo quando a dor tentar te silenciar. Leia-o quando a traição te fizer duvidar. Ore com ele quando o corpo fraquejar. E você verá que o mesmo Deus que levantou Davi vai te levantar também, porque o poder de Deus não está apenas em curar o corpo, mas em restaurar a fé que o mundo tentou destruir. Senhor meu Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que vê no oculto e age no invisível, hoje me coloco diante de ti com o coração despido de toda aparência. Tu sabes o que vivi, conheces as feridas que carrego, as traições que suportei e as noites em que o choro foi minha única companhia. Tu estavas lá mesmo quando eu pensei que estava só. Tu me viste cair, mas também planejaste o momento em que eu me levantaria. Senhor, venho a ti como Davi veio, sem força, mas com fé. Peço-te que entres no quarto da minha alma, onde a dor ainda faz morada. Toca as áreas que os olhos humanos não alcançam. Cura as enfermidades que o corpo manifesta e aquelas que o coração esconde em silêncio. Onde há amargura, planta perdão. Onde há desânimo, sopra o teu espírito. Onde há lembranças que machucam, traz o bálsamo da tua paz. Pai, restaura o que o tempo desgastou. Devolve a esperança que os dias nublados tentaram apagar. Levanta-me do leito da angústia como levantaste Davi. Sustenta-me com tua destra fiel. Mostra-me que a fraqueza não é o fim, é o início do teu agir. Transforma a dor que vivi em testemunho vivo da tua graça. Senhor, eu te entrego o peso do passado, os nomes que feriram, as palavras que me destruíram e as situações que drenaram minha fé. Toma tudo em tuas mãos e faz novo. Que cada lágrima derramada regue um novo tempo, que cada traição se torne degrau para o propósito que preparaste. Não deixes que a dor me defina, mas que a tua presença me transforme. Deus, restaura-me completamente, corpo, mente e espírito. Restaura a alegria de viver, o brilho dos olhos, o som da fé que antes ecoava em mim. Reacende o fogo da esperança, aquele que nenhuma doença pode apagar. Onde a vida se tornou cinza, pinta novamente com as cores da tua promessa. Onde o coração endureceu, faz brotar sensibilidade e amor. Tu és o Deus que muda diagnósticos, que reverte histórias, que dá novo significado ao sofrimento. E hoje eu te peço, faz o mesmo comigo. Que a minha história seja um reflexo da tua fidelidade. Que quando olharem para mim, vejam o teu milagre, não a minha dor. Que as pessoas que duvidaram presenciem o teu levantar. Eu declaro que a enfermidade não tem a última palavra, que a traição não encerra o meu destino, e que nenhuma voz contrária pode calar o teu chamado sobre mim. Em nome de Jesus, eu declaro restauração total. Declaro que o teu Espírito renova minhas forças agora. Assim como Davi, eu direi: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Porque sei que o mesmo Deus que o sustentou é o mesmo que me ergue hoje. Eu me levanto não pela minha força, mas pelo teu amor. E de pé declaro com fé e convicção: Deus me levantou. Amém. Há momentos em que a vida parece nos despir de tudo, da saúde, dos amigos, da confiança, até da voz. Davi viveu isso, e talvez neste instante você esteja vivendo o mesmo. Mas o Salmo 41 nos lembra de uma verdade que jamais envelhece. Deus nunca abandona quem clama por Ele. A dor pode até tentar te enterrar,
Mas o poder de Deus é o vento que sopra e te faz levantar. Não importa quem te traiu, quem duvidou da tua fé ou quem celebrou a tua queda. Quando Deus decide te restaurar, Ele faz isso diante dos mesmos olhos que esperavam a tua derrota. O mesmo leito que foi símbolo de fraqueza se torna o palco da glória dele. Porque é assim que Deus age, transforma vergonha em testemunho e lágrimas em sementes de vitória. Se esta mensagem tocou o teu coração, é porque o Espírito Santo está te chamando. Não ignore este chamado. Hoje pode ser o dia em que a tua história muda completamente. Não há acaso quando o assunto é Deus. Se você chegou até aqui é porque Ele te escolheu para ouvir estas palavras. Feche os olhos e diga: Senhor, eu recebo a tua restauração. Cura-me, levanta-me e faz de mim um novo vaso. Diga isso com fé, e o céu se moverá. A restauração que começou em Davi está prestes a começar em você também. Agora, se essa oração falou contigo, não guarde só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que está prostrado pela dor, alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda levanta os caídos. Seja um canal de milagre na vida de outro coração. E se você quer continuar crescendo na fé, ouvindo mensagens como esta, inscreva-se neste canal agora. Ative o sino porque toda semana o Espírito Santo trará uma nova palavra para restaurar a tua alma. Nos comentários, escreva apenas uma frase: Deus me levantou. Não é uma frase comum, é uma declaração profética. Quando você escreve, o céu confirma. Quando você declara, Deus age. Lembre-se, a traição pode ferir, a doença pode abalar, mas o amor de Deus sempre te erguerá. Porque quem tem o Senhor pode até cair, mas jamais permanece no chão.